Many of their fellow workers are already dead. Yet no one seems willing to take responsibility for their pain and suffering. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje vamos relembrar momentos em que os detalhes por trás de grandes eventos eram ainda piores do que você imagina. Recently become an independent kingdom. Its ruler, Leopold II, wanted to acquire what he called a slice of this magnificent African cake. Número 10. Canibalismo durante a Segunda Guerra Mundial. War can turn men into monsters. Perhaps there's no better example of this than World War II. Embora os nazistas tenham recebido grande parte da atenção, o exército imperial japonês também cometeu inúmeras atrocidades durante a Segunda Guerra Mundial. Entre as mais chocantes estão os casos de canibalismo contra civis e prisioneiros de guerra. O historiador japonês Yuki Tanaka documentou dezenas de episódios em que soldados japoneses recorreram ao canibalismo. Muitas vezes isso acontecia por extrema fome, já que os ataques aliados interrompiam as rotas de suprimentos, mas nem sempre era esse o motivo. No incidente de Chichijima, em 1944, oficiais japoneses executaram e consumiram aviadores americanos capturados. It's unknown how much food the Japanese soldiers had on the island, but many claim that they were by no means starving, as there were plenty of resources available. Um dos comandantes, o tenente-general Yoshio Tachibana, foi julgado e executado junto com alguns dos seus subordinados. The Japanese government does not allow this part of Japanese history to be taught or discussed in public as it's deemed too sensitive. Scholars who wish to publish information about the atrocities that happened during World War II have to leave Japan to do so. Número 9. Os soldados americanos do massacre de My Lai. In March, Task Force Barker moved out from its firebase headed for Pinkville. Its mission? Destroy the trouble spot and all of its inhabitants. O massacre de My Lai é um dos piores crimes da história militar dos Estados Unidos. Em 1968, centenas de civis vietnamitas desarmados foram brutalmente assassinados por soldados americanos. O oficial Hugh Thompson Jr. e a sua equipe fizeram o possível para salvar civis vietnamitas. Ele chegou a ordenar que atirassem contra os seus próprios companheiros caso continuassem o massacre, evacuou quem pôde e denunciou o caso aos superiores. O governo dos Estados Unidos tentou encobrir o incidente e apenas o tenente William Kelly Jr. foi condenado. Mesmo assim, a sua pena foi reduzida pelo presidente Nixon e ele cumpriu apenas 3 anos em prisão domiciliar. The population of the village had been 300 to 400 people, and that very few, if any, escaped. Enquanto isso, Thompson enfrentou anos de ameaças de morte e carregou as marcas psicológicas da sua coragem pelo resto da vida. I couldn't quite accept it. Somehow, I just couldn't believe that not only had so many young American men participated in such an act of barbarism, but that their officers had ordered it. Número 8. A partição da Índia. August 1947. The British are quitting India nearly 200 years after they took power. A Segunda Guerra Mundial levou muitas potências a abrirem mão das suas colônias. O exemplo mais marcante foi a partição da Índia em 1947. A ideia era trazer paz, dividindo a Índia britânica em uma Índia de maioria hindu e um Paquistão de maioria muçulmana. As a British barrister draws a line on a map, the once peaceful land implodes. Mas o resultado foi o caos. As novas fronteiras foram traçadas por um advogado britânico que pouco conhecia a complexidade local, desencadeando uma das maiores migrações da história. Cerca de 15 milhões de pessoas foram forçadas a atravessar fronteiras recém-criadas, enfrentando violência, fome e doenças pelo caminho. At least 1 million die in the process. And this huge mass of humanity just moving along, barefooted, no food, thirsty. It was a terrible sight. O conflito resultou em massacres, violência sexual e sequestros. Entre 1 e 2 milhões de pessoas morreram e as marcas desse trauma ainda permanecem. It was so senseless, so utterly senseless. And yet, there's nothing you can do about it. O conflito nuclear entre Índia e Paquistão faz da fronteira entre os dois países um dos pontos mais perigosos do mundo. Número 7. O parágrafo 175. Na década de 1920 e início da de 1930, Berlim era um símbolo do progresso gay. Berliners largely ignored paragraph 175, Germany's anti-sodomy law, enacted in 1871. But as long as the law existed, so did the threat of blackmail and prison. A cena gay florescia em Berlim, tornando a cidade a capital global da cultura queer, com muitos bares e opções de entretenimento. Mas a ascensão dos nazistas destruiu esse refúgio. Homossexuais se tornaram alvos de perseguição, vistos como símbolos da imoralidade pública que estava prejudicando a Alemanha. Within a month, the Nazis ordered most of Berlin's homosexual and lesbian nightclubs, dance halls and bars closed.
O parágrafo 175, uma lei que criminalizava atos íntimos entre homens, foi usado como arma pelos nazistas. Mais de 100 mil homens foram presos e milhares foram enviados para campos de concentração. Marcados com triângulos cor-de-rosa, muitos foram torturados, usados em experimentos e mortos. The Nazis saw male homosexuality as a contagious disease that corrupted and weakened the blood of the German people. Surpreendentemente, o governo alemão pós-guerra manteve o parágrafo 175. A lei foi aplicada de diferentes formas pelos 50 anos seguintes, até ser removido do Código Penal alemão em 1994. Em 2017, a Alemanha anulou as condenações pelo parágrafo 175 de 1949 a 69. Um pequeno passo em direção à justiça. Friedrich's partner of 28 years, Bernd, died without seeing justice. He regrets not being able to share this milestone with the man he shared his life with. Número 6. Rádio terrorista apoiada pelo governo no genocídio de Ruanda. O genocídio de 1994 em Ruanda é amplamente lembrado tanto pela enorme perda de vidas quanto pela indiferença do mundo. Até 800 mil pessoas foram assassinadas em cerca de 100 dias, enquanto o mundo assistia a tudo acontecer. Um aspecto menos conhecido, mas indiscutivelmente horrível dos massacres, foi o papel da mídia patrocinada pelo Estado. A Radio-Télévision Libre de Mille Collines, uma estação de rádio apoiada pelo governo liderado pelos Hutus, transmitiu propaganda repleta de ódio. Dia após dia, a rádio, a principal fonte de comunicação de massa, desumanizou a minoria Tutsi, chamando-os de baratas. Os locutores pediam explicitamente a sua exterminação. Neighbors killed neighbors, and some husbands even killed their Tutsi wives, saying they will be killed if they refused. Essa campanha na mídia não só alimentou o genocídio, mas também incitou pessoas comuns a cometerem atrocidades contra os seus vizinhos. A mídia de massa foi uma arma de propaganda mais mortal do que qualquer arma ou facão. More than 1.2 million people were tried in local courts for their role in the genocide, and dozens of senior Hutu officials were convicted at a UN tribunal in neighboring Tanzania. Número 5. O Holodomor. A new law punished anyone who took even a handful of grain or was caught hiding grain or bread with 10 years in prison or the death penalty. Você provavelmente já ouviu falar da guerra na Ucrânia após a invasão de 2022. E talvez até sobre a ocupação da Crimeia pela Rússia em 2014. Mas você sabia sobre a fome provocada pelo homem na Ucrânia soviética em 1932? O Holodomor, ou morte por fome, não foi apenas uma crise alimentar. Muitos consideraram um ato de terror do regime de Joseph Stalin. In the fall and winter of 1932, Soviet police began seizing not just grain, but anything edible, even livestock. Soldados e autoridades soviéticas confiscaram o trigo da Ucrânia e, pior ainda, eles proibiram o comércio e impediram muitos camponeses de saírem das suas casas. Stalin direct control over grain production, which meant he could extract all of the crop to sell to the West as a way to fund Soviet industrialization. Milhões de ucranianos morreram de fome. Para garantir que o mundo não soubesse, o governo soviético suprimiu dados do censo e até executou estatísticos que revelaram o colapso populacional. Não foi apenas uma fome em massa, foi uma tentativa de apagar a identidade ucraniana, planejada para destruir o espírito do povo. Número 4. O Estado Livre do Congo e um rei belga selvagem. Whether in bustling cities or remote villages, the 1880s and 90s were years of terrifying upheaval in Africa. Muitas vezes ignorado por ativistas ocidentais, a República Democrática do Congo continua sendo um dos lugares mais perigosos do mundo. Esse fato trágico tem raízes profundas em sua história colonial horrível. No início do século XX, o Congo era propriedade pessoal do rei Leopoldo II da Bélgica. Belgium had recently become an independent kingdom. Its ruler, Leopold II, wanted to acquire what he called a slice of this magnificent African cake. Leopoldo governou seu vasto e lucrativo território com uma brutalidade imensa. Transformou toda a região em um enorme campo de trabalho, forçando milhões a extrair borracha e marfim. Quem não cumprisse as metas era mutilado ou morto, e vilarejos inteiros eram destruídos. Estima-se que 10 milhões de pessoas morreram durante o seu reinado de terror. The regime dramatically upended daily life in agriculture, causing widespread starvation and disease. Meanwhile,
King Leopold built monuments and private estates with the wealth he extracted. Embora o Congo tenha sido eventualmente tirado dele, as cicatrizes da sua ganância e desumanidade permanecem gravadas para sempre na alma da nação. In the space of just 20 years, 90% of Africa was brought under European occupation. Número 3. O sofrimento dos Hibakusha. Then came something that would forever change perception of the bomb. Uma narrativa comum no Ocidente é que os ataques nucleares a Hiroshima e Nagasaki foram males necessários. Historiadores debatem essa crença desde então. No entanto, pouco se discute sobre os cidadãos japoneses que sobreviveram às bombas. Os bombardeios atômicos causaram uma morte combinada de quase 250 mil pessoas. Para os sobreviventes, conhecidos como Hibakusha, o pesadelo estava apenas começando. Além do trauma profundo pela perda de entes queridos e casas destruídas, eles enfrentaram muitos problemas de saúde. A mysterious illness began to spread. I noticed it from about the 4th day. Os sobreviventes sofreram por décadas com cânceres e doenças causadas pela radiação. A exclusão social piorou ainda mais o sofrimento. Os Hibakusha eram muitas vezes rejeitados pelos outros japoneses, com medo de contaminação ou doença. Muitos tiveram dificuldades para arranjar trabalho ou se casar, sendo vistos com preconceito. Scientists had always known the bomb would produce radiation. But the scale of the after effects came as a shocking surprise. Número 2. A corrida nuclear envenenou a nação Navarro. Many of their fellow workers are already dead. Yet no one seems willing to take responsibility for their pain and suffering. A nação Navarro pagou um preço alto pelas ambições nucleares dos Estados Unidos. Entre 1944 e 89, a mineração de urânio em terras Navarro extraiu mais de 30 milhões de toneladas de minério. Nenhuma empresa privada ou governo federal se preocupou com a segurança dos trabalhadores ou a saúde ambiental. Muitos mineradores navarros trabalharam sem proteção, inalando poeira radioativa e bebendo água contaminada. Desde então, a nação Navarro tem sido afetada por câncer e doenças crônicas. Clint Black worked underground in the VCA mine for 22 years. Today, he has nodular fibrosis, a scarring of the lung caused by exposure to uranium dust. Mesmo décadas depois do fim da mineração, mais de 500 minas abandonadas e locais poluídos continuam envenenando a terra e a água. Testes nucleares federais em regiões próximas também expuseram comunidades inteiras à radiação. Embora programas como a Lei de Compensação por Exposição à Radiação tenham oferecido alguma ajuda, eles são apenas um pequeno passo para lidar com os danos profundos causados a gerações. Efforts to solve many of these problems, people continue to be exposed to the dangers of uranium. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Número 1. A peste negra levou à perseguição dos judeus. A peste negra devastou a Europa, matando quase metade da população no meio do século XIV. Mas, enquanto a peste bubônica dizimava as cidades, outro horror acontecia nas praças, por todo o continente. A perseguição aos judeus. Comunidades judaicas foram acusadas de envenenar poços e espalhar a peste, o que resultou em massacres brutais e ataques violentos. Por uma ironia, as suas taxas de infecção mais baixas podem estar relacionadas ao estilo de vida judaico. Práticas religiosas como um banho ritual e leis dietéticas e de higiene rigorosas ajudavam as comunidades a se manterem saudáveis. Mas isso foi mal interpretado como evidência de culpa. Em vez de ver essas práticas como medidas de proteção, o medo supersticioso alimentou a violência em massa. Comunidades inteiras foram exterminadas em ataques violentos e a peste se tornou uma desculpa para o ódio aos judeus desenfreado. A história está cheia de tragédias que ficaram ainda piores por causa de decisões erradas e maldade. Quais outras tragédias foram ainda mais graves do que essas? Comenta aqui embaixo. Set up a radio station and newspapers which broadcast hate propaganda, urging people to weed out the cockroaches. Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.